Fala, Vete, tudo bem? Meu nome é Ricardo Lopes e a convite da VetSmart, já queria agradecer toda a equipe da VetSmart, da Pet Love. Vim falar um tema que eu amo falar, que é de neuroreabilitação. Eu até coloquei já o nome como Medula Regenera, que é algo que a gente não aprende na faculdade, acho que lesionou medula já era, a gente vai conversar bastante sobre isso. E vou falar como que os animais paralisados voltam a andar. Tá? Meu nome é Ricardo Lopes, eu comecei a estudar essa parte de ortopedia lá na graduação, eu queria ser ortopedista ou neurologista, e aí na minha última estágio obrigatório me apaixonei para a área de reabilitação, fui para a reabilitação, fiz minha pós em ortopedia, tenho outras formações em neurologia, também formações em fisiatria, e sou autor do livro Fisiatria em Pequenos Animais. Fui presidente da Associação Nacional de Fisioterapia Veterinária. Hoje eu coordeno 3 pós-graduações na área de reabilitação animal, coordeno nossos cursos. Sou diretor científico da Anfivet e também sou fundador e diretor da Physiocare Pet. A Physiocare é uma rede com mais de 70 clínicas de reabilitação animal, tanto unidades próprias quanto franquias, em 6 países. Tá? Então é uma especialidade que tem crescido cada vez mais. Se você quer acompanhar a nossa rotina, conhecer um pouco a nossa rotina, você pode entrar no nosso site ou se inscrever através desse QR Code, que você pode acompanhar a nossa rotina e ver como funciona a área de reabilitação. Ou também, se quiser ser um franqueado, ter um negócio de sucesso na área da área veterinária, também eu convido vocês a entrar no nosso site e conhecer o nosso processo, o nosso projeto de franquias. Bom, antes de falar como os animais voltam a andar, acho que é importante falar como que eles paralisam, né? A gente olhando a medula, imagina um corte seccional, como se fosse um corte de salame, tá? A gente olhando a medula de frente, a gente tem 4 principais feixes nervosos, tá? Que eles são divididos assim como está nessa figura do livro, mas para facilitar para vocês eu vou desenhar de uma forma diferente, tá? Mas na superfície da medula tem os feixes de propriocepção. O que é o feixe de propriocepção? É o sentido de saber ao nosso corpo estar no ambiente. Então, na nosso tratamento, na semiologia, como que a gente vai avaliar essa alteração de propriocepção? A gente coloca o membro de forma errada e o animal conscientemente tem que vir aqui reposicionar esse membro. Tá? Se ele tem uma alteração de propriocepção, ele pode demorar mais ou não virar, ou ele vai bater uma pata na outra, que a gente chama de ataxia proprioceptiva. Tá? Mais adentro da medula nós temos os feixes de movimentos voluntários. Então que eles podem ser perdidos parcialmente, que você tem uma paresia muitas vezes, ou que ele perde a grande parte deles que acaba paralisando. Tá? Mais interno na medula tem as sensibilidades, sensibilidade superficial, sensibilidade profunda, ou dor superficial, dor profunda, depende de como que cada livro fala de uma forma. Por que eu desenho dessa forma? Porque quando o paciente muitas vezes tem uma perda progressiva, ele pode perder tudo, todos os feixes de uma vez só, mas se ele tem uma perda normalmente progressiva, ele vai perder primeiro a propriocepção, depois os movimentos e por último a sensibilidade. E por último a sensibilidade profunda. Por que então, quando o paciente perde a dor profunda, é um prognóstico pior? Porque ele está mais interno à medula. Então, se ele for lesionado, é uma lesão mais interna, é uma lesão mais grave. Da mesma forma, a grande maioria dos pacientes recuperam de forma ao contrário. Se o paciente tem uma dor profunda, ele vai voltar à superficial, depois os movimentos e, por último, a propriocepção. Isso é a grande maioria dos pacientes, tá? Só para vocês entenderem. Bom, esse paciente... Sejam bem sinceros comigo. Chegam na clínica para vocês um paciente que acabou de ser atropelado. E nesse atropelamento ele tem ali, como vocês podem ver, uma fratura e uma luxação vertebral, uma secção dessa medula. Cortou a medula do paciente. Esse paciente pode voltar a andar? Quando eu dou essa aula Brasil afora, toda vez que a gente inaugura uma unidade, eu vou lá e faço um evento de inauguração. E aí quando eu vou dar essa aula, quando eu faço esse slide, assim, mais da metade dos veterinários falam para mim, não, olha, seccionou a medula, já era. Mas existem trabalhos recentes, da década de 50, mostrando retorno de função após secção completas em ratos, gatos e cachorros.
Esse é um erro grave da nossa formação. Tem outros trabalhos também mais recentes, mas sim, pacientes com secção completa de medula voltam a andar. Essa é a Nina. A Nina foi atropelada, foi indicado ali só a cadeirinha. Ela nos achou na internet, ela fazia também acupuntura a domicílio e ela foi fazendo a fisioterapia junto com a gente. Aqui eu vou mostrar o que a gente faz, tá? Na área da esteira aquática. Ela começando a ficar de pé, né, com um pouco de suporte, começando a dar os primeiros passos. Já conseguia se aguentar em pé. E no final ela andando com o que a gente chama de andar medular, que a gente chama medula seccionada. Tá? Então mesmo pacientes com lesões gravíssimas têm uma resposta bem importante. O trabalho que eu vou falar aqui para vocês, eu aprendi com a doutora Ângela Martins de Portugal. A Ângela escreveu o meu capítulo de livro, de neuroreabilitação, do meu livro, e quando eu li assim, eu não entendi muita coisa, eu falei, nossa, é muito diferente do que eu faço. E eu fui até Portugal para conhecer o trabalho dela e é fantástico, fantástico. Ela é a que mais publica de neuroreabilitação, ela é a maior neuroreabilitadora do mundo. Tá? Olha só esse trabalho. Ela pegou pacientes que tinham tido hérnia de disco, que tinham sido operados e que tinham feito algum outro tipo de fisioterapia. Esteira aquática uma vez por semana, fisioterapia a domicílio e não tinham voltado a andar. Então eles já tinham passado por cirurgia, já tinham feito fisioterapia, já tinham se passado 3 meses. E ela começou o processo de reabilitação dela. Como que ela faz? Ela faz exercícios várias vezes ao dia, praticamente todos os dias. E ela vai aumentando velocidade, vai aumentando o tempo, vai aumentando a inclinação desses pacientes. E aos 30 dias ela entra com uma medicação chamada Fampira, 4-aminopiridina. Qual que foi o resultado dela? 100% dos pacientes que tinham dor profunda voltaram a andar com 47 dias. Quase 80% dos sem dor profunda voltaram com 62 dias, 2 meses. Lembrando que eles já estavam 3 meses fazendo outro tipo de físio e não tinham voltado a andar. A taxa de resposta é de 88%. Então é um protocolo que funciona e é o que eu vou passar para vocês entenderem como funciona essa neuroreabilitação. Mas por que a maioria das pessoas acham que seccionou a medula não tem mais como voltar a andar? Porque a gente pensa como ser humano. Quando você tem uma lesão grave na medula, normalmente você não volta. O Schumacher dificilmente não tem mais como voltar a andar porque ele teve uma lesão completa da medula. E a gente pensa como ser humano. Mas qual que é a diferença para os animais? O ser humano, ele é mais piramidal. Ou seja, ele utiliza mais o córtex para a movimentação. Os animais, eles são mais extrapiramidais. Então eles utilizam mais tronco cefálico e principalmente medula para a movimentação. Tá? Por exemplo, um ser humano quando tem um AVC, ele não paralisa? Um cão e gato ele nunca vai paralisar por AVC, porque ele não utiliza tanto o córtex para a movimentação. Porque ele é mais extrapiramidal. Se procurar no Google gatos descerebrados, vocês vão ver vários trabalhos que eles descerebraram os gatos e por estimulação elétrica fizeram os animais andarem, o que não dá para fazer com o ser humano. Tá? Então é por isso que a gente faz. Olha esse trabalho, e olha só que esse trabalho ele já tem mais de 20 anos. O que eu estou falando aqui não deveria ser nenhuma novidade. Tá? Eles pegaram 5 gatos e cortaram a metade da medula dos gatos. Todos ficaram paralisados. E fizeram o quê? O treino de marcha, né? O treino locomotor. Todos eles voltaram a andar. Mas, Ricardo, eles voltaram a andar com metade da medula? Sim. A gente sabe hoje que um gato e um cachorro, para voltar a andar, ele precisa de apenas 10% da sua massa medular. E aí, depois que eles já tinham voltado a andar, o que eles fizeram? Eles foram lá e seccionaram totalmente a medula deles. Cortaram toda a medula deles mais abaixo. Tá? Eles vão estar o laranja ali. E aí, o que aconteceu? Todos eles estavam andando com 8 horas de pós-operatório. Todos os gatos. Por quê? Quando eles fizeram o primeiro corte, aquele verde ali,
eles fizeram o treino de marcha, eles ativaram um componente da medula que chama gerador de padrão central. Que ele é como se fosse um marca-passo, que ele memoriza o movimento. E como ele estava já memorizado e ativado, mesmo depois que você seccionou a medula, não importa a informação que estava vindo da cabeça até a medula, até ali onde está a intumescência, a saída da inervação para os membros, porque aquela região já está ativada. E aí esses animais andaram mesmo com a medula seccionada, tá? O que são os geradores de padrão central? Eles controlam atividades rítmicas, ele não funciona de forma isolada, ele recebe informação sensorial, recebe informação motora e vai ser ativado e vai começar a fazer um movimento. Tá? Nós temos GPCs tanto em tronco encefálico quanto na intumescência dos membros pélvicos. E aí quando a gente vai falar em pacientes voltando a andar, a gente tem que falar de treino locomotor. É o que realmente faz os pacientes voltarem a andar. Aquele paciente que operou, que não está voltando, ou até que ele operou, mas para ser mais rápido, tem que fazer o treino de marcha, que é o que a gente vai conversar. Em seres humanos, ele é feito com um robô. Então você põe o robô e ele vai fazendo ali a passada e vai reeducando a medula a fazer o movimento. Em cães e gatos, a gente faz com as nossas próprias mãos. Tá? Por que a gente faz isso? A gente está buscando 3 coisas principais: neuroplasticidade, neuromodulação e memorização medular. É isso que a gente procura. O que é esse treino de marcha? A gente começa normalmente bipedal. Então a gente isola os membros torácicos, até para não forçar esse paciente. E hoje a gente começa com 3 dias de pós-operatório. Então porque sou eu que estou fazendo exercício, não é o cachorro. Então eu isolo os membros torácicos e eu vou lá e vou fazendo o treino dos membros pélvicos. Ó. Isso não força o cachorro. Por isso que a gente faz com 3 dias de pós-operatório. Tá com os pontos ainda. Ó. Por quê? Eu estou ativando todos os GPCs. Ó, você viu que não molha a ferida cirúrgica. Eu estou ativando os GPCs, tá? Os geradores de padrão central. E depois que ele está bem, eu faço treino quadrupedal, que ele é importante para o quê? Para ter uma conexão entre os interneurônios de um membro torácico para o membro pélvico também, tá? Então é importante o quê? Depois de um tempo, deixar ele fazendo o treinamento quadrupedal, tá? A gente vai treinando. Isso que é importante. Esse é o treino locomotor, é isso que a gente faz na neuroreabilitação. E aí a gente tem que procurar o quê? Neuroplasticidade. Tem 2 tipos, a sináptica, que é o quê? A capacidade de alteração da força sináptica e no tecido neural que não foi lesionado. Então, tem um tecido neural ainda que não foi lesionado, mas muitas vezes ele está como se fosse adormecido. E você tem que aumentar essa força sináptica. Como que o exercício faz isso? Tá? O que ele faz? Ele aumenta o número de receptores de neurotransmissores e, ao mesmo tempo, há respostas a esses neurotransmissores. Tá? Isso é bem importante. E neuroplasticidade anatômica. Formação de novos circuitos, crescimento axonal e dendrites. Ricardo, você está falando que medula então regenera? É um tipo de regeneração. Quando você tem uma lesão do corpo celular, já era. Mas você tem crescimento axonal, que é um tipo de regeneração. Olha só, vou deixar alguns trabalhos aqui para depois vocês baixarem, mas esse trabalho aqui é o mais legal, que é o trabalho da China, tá? Eles pegaram 12 beagles e cortaram a medula desses beagles, seccionaram a medula desses beagles aqui. Então eles estão vindo aqui. Uma parte dos beagles, eles fizeram solução salina e a outra parte eles colocaram o que a gente chama de polietileno glicol. O polietileno glicol ele não promove regeneração, mas ele funciona como se fosse um substrato para um possível crescimento e religação desses axônios. Ó, então as medulas foram seccionadas. Tá? Todos os beagles ficaram paralisados. Eram 3 do grupo controle e 9 do polietileno glicol. Aí o polietileno glicol sendo aplicado. Então todos eles ficaram paralisados. Esse aqui já é o
o pós-operatório. Com uma semana de pós-operatório, continuavam paralisados. Você vê que não tem força nenhuma. 2 semanas de pós-operatório, já começavam os primeiros movimentos. Lembrando, foram seccionadas essas medulas. Fizeram reabilitação, mas foi bem simples a reabilitação, foi mais colocar na cadeirinha mesmo, tá? 4 semanas de pós-operatório, já os primeiros movimentos, é bem comum no paciente que vai voltar a andar, ele começar a andar de joelho para depois começar a caminhar. 6 semanas de pós-operatório, ele já tentando dar os primeiros passos. E todos os beagles que tiveram a medula seccionada voltaram a andar. Esses animais fizeram ressonância e tratografia. Você acompanha aqui do lado esquerdo da tela que os animais do grupo controle, eles foram, continuaram com a medula seccionada, mas teve uma possível regeneração, um possível crescimento, mas eles não se religaram. Já os animais do grupo que fez o polietileno glicol, que tiveram a medula seccionada, tanto na ressonância quanto na tratografia, foi visto essa regeneração. Então sim, medula regenera, você tem crescimento axonal. Tá? Então isso, olha como é importante a reabilitação. Muitos pacientes hoje que são eutanasiados, paralisados ou ficam em cima da cadeira de roda poderiam voltar a andar. Isso é bem importante vocês entenderem. Quando a gente está falando isso de exercício, a gente está fazendo a produção de neurotrofinas. Nós temos o BDNF, que é um potente neuromodulador para regeneração tanto neural quanto nociceptiva, então para voltar à sensibilidade, mas principalmente o NGF, o NT3 e o NT4, que ele promove o crescimento axonal e aí promove essa regeneração, tá? Essas neurotrofinas, quando você tem uma lesão na medula, ela não é mais produzida. E não dá para você ir lá e aplicar a neurotrofina. A única forma de produzir neurotrofina é através de exercício físico, através do treino de marcha. Tá? Então, pensa uma coisa, quando você tem uma lesão medular, você tem uma desmineralização axonal, uma interferência da construção axonal, você tem uma diminuição da miolina e exposição dos canais de potássio. E aí o que acontece? Tem uma hiperativação dos canais de potássio e diminui o potencial de ação. E a gente pode neuromodular de uma forma sintética. Que é o quê? A aplicação do Fampira. É uma medicação fantástica, que tem feito muitos pacientes voltarem a andar. Nós somos o único grupo do Brasil que trabalha corretamente ali com a Fampira de fazer o protocolo de neuroreabilitação que a doutora Ângela trouxe de Portugal. Tá? Tem vários trabalhos de Fampira, para vocês, deixei aqui alguns para vocês estudarem. E eu quero mostrar esse caso para vocês, que é a Puca. A Puca estava paralisada fazia 3 meses. A história dela é o seguinte, ela tinha 7 anos e a partir do 3º ano da vida dela, ela teve algumas paralisias. Ela paralisou 4 vezes na vida dela. As 3 primeiras ela passou por cirurgia, fez a fisioterapia e voltou a andar, estava super bem. Na 4ª vez ela fez a cirurgia. A gente fez 3 meses de fisioterapia mais branda, tipo 2 vezes por semana, 20 minutos, algo que a gente fazia antigamente. Só que eu tinha ido lá para Portugal conhecer o trabalho da doutora Ângela. E eu falei com as donas, viraram amigas minhas, grandes amigas minhas, porque tratei a cachorra dela já 4 vezes, fiz a cachorra dela voltar a andar 4 vezes, então elas me amam. E aí, o que eu falei para elas? Quando você for para o trabalho, 7 da manhã, você deixa ela na clínica. E você pega ela quando você voltar às 7 horas da noite. Ela ficava na clínica e eu fazia 4 séries de 30 minutos cada uma. Ela fazia 2 horas por dia de esteira aquática, de treino de marcha. E começamos com a Fampira. Repara que no primeiro dia de Fampira, ela não tinha sensibilidade superficial nem sensibilidade profunda. Fechando a pinça, não sente nada. E aqui com apenas 8 dias, vocês vão ver com o protocolo de neuroreabilitação da doutora Ângela, mais a aplicação do Fampira, que ela já tinha, você vê que ela chorou e quis morder. Tá? Isso é o que a gente precisa fazer para avaliar realmente a sensibilidade. Com 25 dias, ela já estava dando os primeiros passos. Então, ela já estava 3 meses fazendo outra reabilitação. E em 25 dias, com o nosso protocolo, ela voltou a andar.
Repare a coluna dela como tem vários cortes, né? Ela realmente passou por várias cirurgias. E ela conseguiu voltar a andar. E aí, que a gente está fazendo aqui um pouco da esteira aquática, a gente não deixa sempre a esteira aquática lá em cima, tá? Depende do paciente de neuroreabilitação, vamos baixar o nível de água, né? Nesse caso, a gente deixa a água mais baixa para ele realmente ter mais desequilíbrio e estimular o equilíbrio do paciente, tá? Memorização. É importante a gente memorizar, mas isso que vocês estão vendo está errado. Você fazer por fazer, muitas vezes você pode prejudicar e a culpa do cachorro voltar a andar é do fisioterapeuta. Por quê? Se fizer errado, vai ser memorizado errado. Essa pata está muito para trás, tá? O indicado é fazer várias sessões no mesmo dia. Às vezes eu não consigo fazer isso na rotina clínica. A doutora Ângela consegue. Os animais ficam sempre internados lá, uma fisioterapia intensiva. E depende muito da qualidade do treino locomotor. Olha esse treino aqui. Ele está errado. Porque tá jogando lá para trás essa pata, ó. Olha como jogou lá para trás essa pata. Então, a gente não pode fazer dessa forma. Como que a gente tem que fazer? Um tratamento mais curto, um exercício mais curto. Esse paciente consegue ali voltar a andar, tá? E aí, o que a gente recomenda? A gente recomenda fazer 20 minutos diário, 4 vezes na semana. Então, a gente tem um protocolo específico de neuroreabilitação para aprender isso. E a gente faz alguns outros exercícios estimuladores, por exemplo, estímulo de cauda. Muitos pacientes que estão paralisados, se você pega na cauda e mexe nessa cauda, ele manda um estímulo para os geradores de padrão central. Tem cachorros que tem logo no início, tem cachorros que demoram para ter. Essa aqui foi na 5ª sessão. Ó, a esteira está desligada, eu vou ligar a esteira, o animal ele é paralisado, tinha hernia de disco, tinha passado por cirurgia e tal. E o que eu fiz? Eu fiz o treino de marcha e ao mesmo tempo eu vou fazer esse reflexo de cauda aqui, ó. Vou estimular a cauda dele, como se fosse um momento de esfarelar. E eu vou esfarelando e eu vou, ó, vou como se fosse ligar esse membro. Só que o que é interessante, mesmo eu tirando a minha mão, esse paciente continua. Por quê? É como se fosse um interruptor. Eu estou mandando informações elétricas para o gerador de padrão central. Como ele está memorizado e ativado, você liga eles começam a fazer o movimento, tá? E olha só o ganho de massa muscular. Você precisa fazer tanto em cachorro quanto em gato esteira aquática. Por isso que todas as nossas unidades sempre vai ter esteira aquática, porque é o que reabilita de verdade, é o que faz o animal ganhar massa muscular. Ó, um paciente de 1 mês de pós-operatório é o tamanho dessa coxa. E é isso que a gente quer, que o paciente ganhe massa muscular. Essa é a parte mais importante de todas, tá? Outro estímulo, perto do ânus também, aqui que é o estímulo perianal, ó, você vê que o paciente ele não anda. Eu vou achar o ponto ali perto do ânus, ó. Tô achando o ponto perto do ânus, ele começa a andar, tá? Vou mostrar aqui fora da água para vocês verem. É bem embaixo do ânus, você aperta e ele começa a movimentar, a cauda dele começa a mexer. É um paciente que está paralisado e é um estímulo que a gente faz também, tá? Então, hoje, a maioria dos pacientes paralisados deveriam voltar a andar. E é uma delícia. É uma delícia ver um paciente que, muitas vezes até o veterinário que indicou está desacreditado, o cliente está desacreditado, e você fazer esse paciente voltar a andar é realmente uma delícia, é muito bom mesmo. E eu queria convidar vocês para o nosso congresso internacional. Nosso 4º congresso nós fazemos a cada 2 anos, e no ano que vem estamos com uma parceria com a VetSmart. Tá? Então, nós vamos fazer o congresso tanto presencial, dia 24 e 25 de maio em São Paulo, temos apenas 400 vagas, e com a transmissão online. E o mais legal de todos, vai ter a participação da doutora Ângela Martins, que é a maior neuroreabilitadora do mundo. Essa é a primeira vez que ela está aqui num congresso no Brasil. Quem gosta de neurologia e gostou da neuroreabilitação, não perca a doutora Ângela. Ela vai vir junto com a doutora Débora, que trabalha com ela, vai ter ainda mais uma palestrante internacional, mais 8 palestrantes referências aqui nacionais. É um congresso imperdível. E somente hoje, tem um desconto de R$ 650 para 12 vezes de R$ 38. Acesse o nosso site, vocês vão ver na parte de cursos, descendo ali, vocês vão achar o nosso 4º Congresso Internacional, que é em 2025. E aí você pode comprar ou ele presencial, que são pouquíssimas vagas, ou ele online, tá?
Tenho certeza que vocês vão gostar muito. É um evento assim fantástico, com muita ativação, é bem legal mesmo, tá? Então, gente, a neuroreabilitação causa mudanças fisiológicas celulares e liberação desses mediadores de neuroplasticidade, causa reorganização neural e faz o animal voltar a andar. Tá? Isso é bem importante. Mas a gente tem que sempre avaliar esse paciente. Será que ele está melhorando ou não? Você tem que avaliar se ele está tendo melhor. O paciente tinha um reflexo patelar negativo ou diminuído, agora está melhor, está positivo, né? Reflexo cutâneo do tronco, né? O panículo, ele está melhorando. H corrente, né? Que é esse reflexo extensor cruzado, né? Que você aperta um lado, o cliente chuta do outro. Então, por que é importante? Você está mostrando conexão entre os dois lados, né, que a gente chama de interneurônios. Então, ele é bem importante para a gente avaliar. Isso aqui, os livros de neurologia falam que o animal precisa ter, indica lesões tardias, né, lesões tardias não, lesões que já aconteceram há 6 a 8 meses. Isso indica neuroplasticidade. Eu quero que isso aconteça em 15 dias. Em 15 dias de um protocolo bem feito de reabilitação, ele deveria acontecer. Eu nunca vi um animal voltar a andar se um bom protocolo de reabilitação em 40 dias não desenvolveu isso, dificilmente vai voltar a andar. Tá? Tônus músculo reto abdominal para ficar em pé, se ele se aguenta em pé, movimento da cauda, isso é bem importante também. Tá? Você tem que avaliar isso, saber, porque às vezes eu atendo muito pacientes que fazem fisioterapia ali há 1 ano, 1 ano e meio. Fisioterapia assim, é reabilitar de verdade, é ir lá e funcionou. Se não funcionou, tem 20% dos animais que não vão voltar a andar. E vão para uma cadeirinha e vão ficar super bem, tá? Ricardo, todos os pacientes podem voltar a andar? Se você tem uma lesão na intumescência, ou seja, saída da inervação da medula para os membros, que a gente fala que é uma lesão de neurônio motor, sinal de neurônio motor inferior, a chance de voltar a andar é muito baixa. Muito baixa. Então, reflexo patelar negativo, reflexo de retirada diminuído ou negativo, você tem uma chance muito menor, assim, dos 80% cai para, sei lá, 1%, 2%. Tá? Quando eu atendo esses pacientes, a gente faz uma neuroreabilitação intensiva, 1 mês com Fampira. Se não voltou a andar, vão para a cadeirinha e tá tudo bem. Tá? Vou mostrar um outro caso para vocês também de uma jabuti. Essa era uma veterinária que eu tratava o cachorrinho dela ali para luxação de patela, e ela trouxe a jabuti dela. A jabuti era uma jabuti que estava paralisada fazia 1 ano. Ela tinha 3 anos e ela tinha sido mordida por um cachorro. E a gente não sabia o que ela tinha, tirou o raio-x, não apareceu nada. Só que ela era paralisada. Quando ela chegou para mim, eu falei, traz para mim que eu vou avaliar. Ela tinha sensibilidade. Eu falei, poxa, cachorro e gato com sensibilidade volta a andar. E ela tinha reflexo retirado, você apertava, ela puxava, então ela tinha ali alguma coisa, né? Eu não sabia. Eu conversei com os amigos meus de Silvestres, como que eu posso fazer as aplicações, fizemos aplicações de laser, de magneto, e vamos fazer a esteira aquática. A esteira aquática é rápida para ela, né? Então não teve muito como fazer, a gente foi fazer esses exercícios, né? O exercício ali de sustentação, o exercício de sensibilidade, né? E aqui foi depois de 4 meses que ela fez o seu primeiro movimento. Então ela era super boazinha, ela era super querida, e ela vinha aqui e ela fazendo o primeiro movimento. E aí depois de 6 meses, ela andando no habitat natural. Demora um pouco esse vídeo, mas eu prometo para vocês que ela tá andando, tá? Imagina, ela estava já completando 1 ano e meio sem andar. Eu gosto de brincar que eu não sei o que ela tinha e não sei o que eu fiz, porque eu não sabia o que ela tinha, mas ela voltou a andar. Então, às vezes, os pacientes só precisam ter alguém que acredite. Então, não é porque o paciente está paralisado que ele tem que ficar ali para o resto da vida dele. Tá? Ele pode realmente ter uma resposta bacana. A neuroreabilitação hoje tem crescido demais. A doutora Ângela tem mudado a neuroreabilitação no mundo inteiro. Tá? Por isso que eu realmente convido vocês, não podem perder a aula dela, ela é a minha professora dessa área. Tá? E a área de Silvestre tem crescido demais. Hoje a gente já tratou ema, já tratou filhote de onça, tratou coelho, hamster, está crescido demais a parte de silvestres. Tá? E cadeirinha de rodas, né?
É um aparelho interessante? O que é importante, não deixa amarrada essas patas, tá? Porque esse movimento que está fazendo é memorizado pela medula e você vai estragar toda a neuroreabilitação. Então não amarra essas patas. O que você vai ter que fazer? O que a gente desenvolveu? Desenvolveu, junto com a Max Locomotion, uma cadeira que a própria rodinha faz o treino de marcha. Então vários pacientes têm voltado a andar. Então, ó, não pode fazer para trás, senão vai aparecer o Michael Jackson, mas fazendo para frente, tá? E tem uma resposta bem legal. Então, são pacientes que hoje se recuperam por causa de uma cadeira de rodas. Então, essa é uma vantagem muito bacana. E não é só pôr qualquer cadeira de roda, a gente fala para pôr na Max Locomotion, tá? Até chamaram de modelo Lopes. Por quê? Isso aqui está errado. Não é movimentar por movimentar. Se você movimenta com a pata para trás, esse paciente ele nunca vai dar o passo para frente, ele vai andar sempre de joelho, porque ele não consegue fazer o passo para trás. Então, a angulação, o local certo, ele é importantíssimo. Importantíssimo, tá? Não é só mexer por mexer, tá bom? E, gente, e animal tetraplégico? Um animal que está com os 4 membros paralisados. Quando é por hernia de disco, a chance dele voltar a andar é muito maior do que se for só paralisado. Só com as 2 patas de trás paralisadas, tá? O paraplégico. Por quê? Porque normalmente uma lesão de hérnia de disco cervical, que é o que causa a tetraplegia, né, os 4 membros paralisados, ele normalmente é mais branda. Então normalmente esse paciente não vai perder a dor profunda, não vai perder a sensibilidade e ele vai conseguir ter uma boa recuperação. O paciente tem que passar por cirurgia, animal paralisado que tem a compressão tem que ser descomprimido, tá? Isso é bem claro. Esse paciente passou por uma cirurgia e só que indicaram só depois de 20 dias. Reparem a perda de massa muscular desse paciente. Perdeu muita massa muscular, tá? Então a gente tem que realmente, olha só como ele está muito mais magro, o tamanho dessa pata tá muito perdida. O paciente extremamente bravo, tá? A gente põe focinheira, não tem problema o cachorro ser bravo, a gente consegue fazer reabilitação, tá? Ó, a gente faz, lógico, o treino de marcha em 2 veterinários, né? Um veterinário, um estagiário. O estagiário gosta muito de fazer isso aqui, tá? Quem quiser acompanhar nossas rotinas, pode ficar à vontade. E aí a gente vai fazendo os treinos de marcha, né? Após 3 sessões já conseguia movimentar os membros torácicos, né? Mas ainda com dificuldade. Isso aí é 10 dias de tratamento, tá? Na 5ª sessão ele já conseguia andar com os 4 membros na esteira. Sempre vai andar na esteira, porque a esteira deixa ele mais leve. Ele consegue andar melhor do que fora da esteira. Tá? Então a esteira dá sustentação para ele. Aí na 6ª sessão já conseguia andar com auxílio de suportes. Tá? Você vê ele com suporte, ele indo bem. E na 8ª sessão ele já conseguia levantar sozinho. 8 sessões, gente, 1 mês de tratamento. O paciente que estava tetraplégico chegou em uma maca andando. Essa é a neuroreabilitação. É isso que a gente procura nesses pacientes. Então, a resposta é muito boa. Então, pacientes neurológicos, quadriparesias vão muito bem para a reabilitação. Animal paralisado que tem a compressão precisa passar por cirurgia. E a fisioterapia, gente, no 5º dia pós-operatório, no 3º dia pós-operatório. Não precisa esperar tirar os pontos, tá? Lembre-se disso. Toda alteração neurológica que afeta a locomoção é beneficiada com a fisioterapia. Doença degenerativa, doença vascular. E todo cão paralisado tem chance de voltar a andar. Todo. Tá? Dê a chance para ele, faça uma boa neuroreabilitação com esteira aquática. Sinomose tem crescido muito e a gente melhora bastante, mas se associa com a acupuntura, o resultado é excelente, tá? Agradecer a minha equipe, né? Sem eles eu não estaria aqui. Essa é uma foto do nosso congresso de 2023. Nós estávamos com 40 unidades em 2 países, hoje somos 70 unidades em 6 países. Eu acho que até o congresso do ano que vem, em maio do ano que vem, vão ser mais de 100 unidades.
tem crescido muito, com muita qualidade, sempre levando realmente um protocolo diferenciado para vocês. Quem quiser depois conhecer nossas redes sociais, conhecer a minha rede social também, ricardo.lopes.vet, fique à vontade. Tá o meu Instagram, também meu WhatsApp, quiser tiver alguma dúvida. E agradecer à VetSmart pela oportunidade, pela parceria. Vai ser um congresso fantástico, vai ser um congresso realmente diferenciado, vai ser um marco na medicina veterinária. Espero encontrar vocês lá. Um grande abraço.